E estendendo um pouco esse cenário aí do rebaixamento da nota da Moody's, né? É claro que foi um alerta para o cenário fiscal, mas embute também um alerta, um sinal sobre o rumo da política econômica de Donald Trump, também diante dessas idas e vindas, essas incertezas em relação a tarifas, essas incertezas em relação a como, né, vai haver financiamento das políticas públicas, como que vai desonerar alguns setores e de onde vai sair esses recursos, trajetória do fiscal também. Enfim, colocou Trump em determinado cheque ali, por mais que o Bessent diga, minimize e diga que discorda de alguns pontos ali. Você viu também esse sinalzinho de alerta em relação à política econômica do Trump? Felipe, um prazer enorme revê-lo e estar conversando com você. Infelizmente não estou aí do teu lado para dar risada, né? Quando você me faz aquelas perguntas, né? Que eu sei a resposta, que eu sei que você sabe a resposta que eu vou dar, mas eu estou com saudade de você. Felipe, é o seguinte, realmente apareceu a luz amarela, né? A política econômica do Trump, principalmente com as tarifas, onerava demasiadamente a estrutura fiscal do país e piorava ainda mais a questão da inflação, porque aperta os preços para cima. Como é que acontece isso, né? O mercado global, a troca de mercadorias e serviços entre os países, né, ela faz com que exista a produção de um excedente. Esse excedente ele vai para o outro país e esse país consegue ter mais coisas boas a preços melhores. Porque dessa maneira a gente consegue comprar e essencialmente a gente financia a classe média através de uma maneira indireta, que é tendo produtos mais baratos. Essa classe média consome muito, como é o caso dos Estados Unidos, então você tem um mercado altamente ebulente, esse mercado toma crédito, então você tem toda uma cadeia de produção. Quando você coloca essa cunha, né, no mercado global e que você coloca essencialmente uma parada no fluxo, é como se você apertasse uma mangueira e não tivesse mais fluxo, né, porque tarifa de 145% é um embargo, não tem outra maneira de chamar isso. É um embargo, é impossível. Então você cria uma desordenação, né, uma desordem no sistema internacional e as pessoas se posicionam, né, de maneira a minimizar esses efeitos. Como é que essas pessoas elas compram muito? A gente pode ver que o PIB dos Estados Unidos, inclusive, sofreu uma baixa, mas se a gente olhar onde foi o problema está exatamente na demanda por importação, né, porque as pessoas sabiam que haveria um aumento, que não sabia a quantidade desse aumento, qual que seria o quantitativo, as pessoas se anteciparam e compraram um montão de coisa do mundo inteiro, especialmente da China. E isso teve impacto no PIB. Se a gente expurgar do PIB americano a importação, as coisas não vão muito bem. Obviamente, a taxa de juros é elevada lá nesse momento, a economia está se arrefecendo, mas não sugere uma recessão. Agora, claro que não ajuda nada essa postura belicosa do Trump com relação ao mercado global, e principalmente a China, né? Só que a gente, do outro lado, também não pode esquecer que os Estados Unidos contabiliza 30% da demanda de todo o consumo no planeta. Um único país é 1/3 do consumo no planeta. Quer dizer, então eles têm um poder de barganha, tanto é que ao barganhar com o Reino Unido, hoje está uma barganha, a União Europeia já cortou vários impostos, tarifas, né, aplicados aos Estados Unidos, e a China também entrou nesse momento de 90 dias de uma pausa, que eu acredito que vai ter muita confusão ainda pela frente, mas uma pausa de racionalidade coletiva dos dois lados, né? Então, é isso que a gente está vendo. E, obviamente, que quando a gente tem uma situação dessa, os preços subindo, a incerteza faz com que as taxas a demanda pelo prêmio de risco, a taxa de juro futura para financiar um país, suba. E é o que aconteceu. Nós tivemos um aumento do prêmio de risco nos papéis do Tesouro americano.
E esse aumento do prêmio de risco é muito nocivo, porque qualquer aumento num país que tem 36, agora 37 trilhões de dólares, 122% do seu PIB em dívida, é muito problemático. Qualquer aumento de taxa de juros faz com que você tenha dificuldade de rolar a sua dívida. Os Estados Unidos não têm essa dificuldade, mas tem a dificuldade de conseguir fazer rolagem de dívida por valores que sejam capazes, né, que sejam sustentáveis de médio a longo prazo, porque a dívida é emitida de 10, 30 anos em países desenvolvidos, e quando você está se financiando por 10 anos, 30 anos, com taxas de juros que chegam a 5%, ou muito próximo de 5%, quer dizer, é muito difícil que esse país tenha uma dívida que tenha uma trajetória sustentável. A dívida dos Estados Unidos hoje não é sustentável, é exatamente por isso que nós estamos vendo essa reação das agências de risco, né? Agora todas elas rebaixaram a dívida americana, e isso exige um prêmio de risco. Hoje, os Estados Unidos, eu fiz uma lista aqui para vocês, os Estados Unidos, no nível de classificação de risco, está junto com o Canadá, com a Finlândia, com a Irlanda, com a Nova Zelândia e com o Reino Unido. O que não é mal, mas paga na dívida, nos papéis de 10 anos, 4,33 nesse momento agora, mas oscila entre 4,5, 4,33, 4,5, que não é nada irrisório, e enquanto o Canadá paga 3,17, a Finlândia paga 3, a Irlanda paga 2,88, a Nova Zelândia paga um pouco mais, 4,70, e o Reino Unido 4,71. Quando a gente bate, né, nos bonds, nos títulos de 30 anos do governo, os Estados Unidos está pagando, hoje é praticamente o líder do mundo, só perde para o Reino Unido. Nós estamos pagando 5,03, enquanto o Canadá está pagando 3,49 para a dívida de 30 anos. Nós estamos falando de países que têm uma economia muito menor. A Finlândia está pagando 3,51. Quer dizer, os Estados Unidos está pagando somente abaixo do Reino Unido, entre os países de primeiro mundo, países avançados, né, que têm dívida na classificação de A, mas não é AAA. Os Estados Unidos está liderando esse grupo em termos de taxa de longo prazo. Isso é péssimo para a economia americana, o que inviabiliza uma série de investimentos, e se a gente não investe, eu sempre falo isso para o Brasil, né, o investimento é o seu presente amanhã. Se a gente consome o futuro hoje, como é o fato dos Estados Unidos e do Brasil, o nosso futuro pode estar comprometido. Então, a gente precisa ter uma taxa de investimento maior no Brasil. A gente mal chega a 16% do PIB. Os Estados Unidos têm uma taxa muito superior em termos de 25% do PIB, mas isso hoje, nesse momento, está em xeque. Quer dizer, e sem esse investimento, esse nível de investimento sobre o PIB, os Estados Unidos que a gente conhece não é e não será os Estados Unidos que a gente gostaria de ter.